Boa tarde. Hoje assinala-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o que nos leva a olhar o serviço pastoral que a Igreja presta a estas pessoas. É o que vamos conversar dentro de instantes com Tiago Casaleiro. Para já, os temas da atualidade religiosa. As memórias da primeira viagem à África marcaram a audiência pública semanal do Papa Francisco. O Papa disse esta quarta-feira no Vaticano que é uma vergonha para a sociedade que existam, lado a lado, riqueza e miséria, evocando a sua primeira viagem à África. Ma questo è uno scandalo, non solo in Africa, anche qui, Dappertutto la convivenza fra ricchezza e miseria è uno scandalo, è una vergogna per l'umanità. Il Kenya è un paese che rappresenta bene la sfida globale della nostra epoca. Tutelare il creato riformando il modello di sviluppo perché sia equo, inclusivo e sostenibile. Francisco falava da visita que realizou e saudou o testemunho dos cristãos que deram a vida por causa da sua fé. Il loro sangue è seme di pace e di fraternità per il Kenya, per l'Africa e per il mondo intero. Francisco explicou depois que concluiu a sua viagem na República Centro-Africana para apelar à paz e abrir antecipadamente a primeira Porta Santa do Jubileu da Misericórdia. Questa visita era in realtà la prima nella mia intenzione, perché quel paese sta cercando di uscire da un periodo molto difficile, di conflitti violenti e tanta sofferenza nella popolazione. Per questo ho voluto aprire proprio là, a Bangui, con una settimana di anticipo, la prima Porta Santa del Giubileo della Misericordia. Nel paese che soffre tanto. E questo come segno di fede e di speranza per quel popolo. Após ter estado no continente africano pela primeira vez na sua vida, Francisco agradeceu aos missionários e missionárias por uma vida de trabalho ao serviço dos que mais precisam. Testimonianza. Poi chi vuole le fanno la catechesi, ma testimonianza, questa è la grande missionarietà eroica della Chiesa, annunziare Gesù Cristo con la propria vita. No final da audiência, Francisco saudou os peregrinos de língua portuguesa presentes na Praça de São Pedro. In questo inizio di avvento domandiamoci come vivere più profondamente l'impegno a seguire il volto della misericordia divina che è Gesù, nostra speranza e nostra pace. Dio vi benedica. O Festival Terras Sem Sombra da Diocese de Beja é um evento cultural que conjuga música, biodiversidade e valorização dos monumentos. A organização apresentou a edição 2016 em Lisboa. O Festival Terras Sem Sombra nasceu no Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja e é uma aposta de inclusão social, religiosa e cultural. A organização apresentou a edição de 2016 em Lisboa. Que se centra muito num ato de resistência cultural, afirmação de um território, que é o território do Baixo Alentejo, que reivindica no fundo a sua identidade, mas também a quer projetar. E no momento em que a música sacra tem muito que trazer à nossa Europa, em que realmente a espiritualidade, a cultura, o território, a própria conservação da natureza são realidades muito importantes, dentro desta lógica também de inclusão social, religiosa e cultural. Torna a viagem o Brasil, a África e a Europa da Idade Média ao século XXI. É o tema do festival que faz um triângulo atlântico através da música.
Hay un núcleo central de 3 conciertos dedicados a Brasil, a música de Brasil, del periodo barroco, a música de Brasil, del periodo más contemporáneo y a una ópera para niños hecha en Manaus, concretamente en 2014, que ahora se pone por primera vez en Europa. Depois do Mediterrâneo, uma ampliação ao Brasil complementada com um diálogo africano-europeu. Grandes características que ligan al festival son hacer música de todas las épocas, por un lado, desde la Edad Media hasta el siglo XXI, por un lado, que no sea solo un periodo, sino que el que venga a todos los conciertos un año haya podido hacer su propia historia de la música. Os concertos no Festival Terras Sem Sombra são ao sábado, a partir de 27 de fevereiro do próximo ano, e ao domingo as atividades de sensibilização e defesa da biodiversidade. Yo creo que la biodiversidad es uno de los puntos que dan de mayor personalidad que tiene este festival, porque realmente está conectando un elemento oculto y sensible, que es la música, con un elemento más popular, más de supervivencia, más del día a día, por así decirlo, que es el mantener el medio ambiente en las mejores condiciones posibles. A cultura gastronómica está sempre neste multidiversificado festival e 2016 é o Ano Internacional das Leguminosas. Este é um festival com causas e uma das suas causas claramente é a da promoção dos produtos regionais, todo um conjunto de valores que o Alentejo possui, que se orgulha de possuir, mas que deve partilhar, não podemos ficar com eles apenas para nós. É fundamental neste momento também saber projetá-los. E aqui a dieta mediterrânica e sobretudo as nossas tradições gastronómicas, culinárias, associadas a uns produtos tão específicos como aqueles que projetamos a partir do Alentejo, podem dar um contributo notável. Desde 2003 que o certame cultural faz história no território da Diocese de Beja, numa itinerância pelos municípios, permitindo valorizar bens e valores patrimoniais. Têm vindo ao nosso território pessoas notáveis na área da música e que connosco partilham aqueles momentos que são momentos extraordinários, em que nós oferecemos de facto aquilo que melhor temos, que é o acolhimento. A população apropriou-se do evento e já faz parte, portanto, eu diria até, porque já estamos na 12ª, já faz parte inclusivamente de imaginário dos mais jovens. Há uma espécie de fila de espera que nós respeitosamente, atendemos, e este ano vamos alargar-nos realmente a 2 outros concelhos. Um deles nunca foi visitado, é o caso do Concelho de Serpa, o outro Ourique tinha tido apenas uma intervenção e, portanto, são territórios que se abrem. A apresentação da 12ª edição do Festival de Música Sacra inseriu-se na Mostra Espanha 2015, que pretende o intercâmbio cultural entre os 2 países vizinhos. Para nosotros eso es lo más importante, ¿no? Que nos conozcamos cada vez mejor, esa filosofía de diálogo que está detrás de todas estas ediciones de ejemplos como la Mostra España con carácter bienal, cuyo objetivo, como te decía, es ese fomento del conocimiento, ese acercamiento de las sociedades a través de todos los ámbitos de la cultura. O Festival Terras Sem Sombra começa a 27 de fevereiro do próximo ano, mas antes a organização pretende realizar um concerto anteprima de canto alentejano no emblemático Círculo das Belas Artes de Madrid. O livro A Igreja em Diálogo com o Mundo reúne artigos escritos por Dom João Lavrador no jornal Voz Portucalense e foi apresentado no Porto. Igreja em Diálogo. É dessa forma que Dom João Lavrador desenvolve o trabalho pastoral e é essa atitude que passa pelos artigos que publicou no Jornal da Diocese do Porto enquanto foi bispo auxiliar. Fazem uma leitura de acontecimentos eclesiais e promovem um humanismo cristão. Por isso o título, que no fundo é este diálogo, é esta compreensão, é esta perspectivar a partir da doutrina social da Igreja o que são os grandes acontecimentos que marcam o dia-a-dia, neste caso era mais ou menos mensalmente, ou às vezes um bocadinho mais, mas normalmente com um ritmo mensal, os acontecimentos que eram relevantes e que certamente ajudariam o povo de Deus, através dessa mesma reflexão, a encontrar um sentido nesses mesmos acontecimentos. A Igreja em Diálogo com o Mundo conta com 86 artigos de opinião, divididos em 7 capítulos, e nos 50 anos do Concílio Vaticano II, quer oferecer os valores do Evangelho. É preciso estar a escutar o mundo, discernir bem os sinais dos tempos, para depois então poder oferecer o que a Igreja lhe tem a dar e, portanto, enriquecemos mutuamente neste diálogo. Enriquece a Igreja, enriquece o mundo, assim nós estejamos realmente dispostos
a ouvirmos-nos mutuamente e a construir o único reino que no fundo é plausível. O Bispo do Porto, que escreve o prefácio da obra, assinala que agora o testemunho de Dom João Lavrador fica escrito. E as palavras permanecem do bem que ele fez, das sementes que ele lançou, do trabalho que ele realizou e de quando nos ensinou a aprender estes novos caminhos de diálogo da Igreja com o mundo. O cristão não pode ser apenas o destinatário da boa nova do Evangelho, tem de ser discípulo missionário, abrindo caminhos sem complexos, sem tabus, sem limitações, abrindo caminhos neste diálogo, porque ao tornarmos a sociedade mais humana, estamos a tornar mais presente a mensagem do Evangelho e mais disponível o coração das pessoas para se abrirem a Jesus Cristo. Com a chancela da Paulus Editora, a obra reúne textos publicados entre maio de 2009 e julho de 2015, que mantêm a sua atualidade. Quer pela forma como foram escritas, quer pelo seu conteúdo também. Conhecemos que o Dom João Lavrador tem uma capacidade de escrever para todos, mas ao mesmo tempo de ajudar a refletir precisamente nisto, no diálogo que a Igreja quer estabelecer com o mundo. Dom João Lavrador agora é bispo coadjutor dos Açores, mas a quase totalidade dos artigos escritos no jornal A Voz Portucalense estão publicados no livro A Igreja em Diálogo com o Mundo, para a memória futura. E no ano da vida consagrada fica o testemunho da irmã Cristina Nunes, da Congregação das Filhas do Coração de Maria. A vocação para a vida consagrada surge na conclusão da minha formação em Química. Comecei a trabalhar, em princípio o projeto de vida que eu conhecia era a vida matrimonial, o casamento, ter filhos. Esse projeto é ótimo, mas não me fazia sentir plenamente feliz. A mim cabe-me estar numa profissão, não sou conhecida como religiosa e a minha presença lá, pronto, é ser uma entre todos. A atenção não é sobre mim, que é importante chamar, mas procurar ser no meio do meu mundo profissional um sinal de Deus, um sinal do amor de Deus no meio das pessoas. A nossa presença no meio do mundo, uma vez que somos uma congregação que nasce, somos as Filhas do Coração de Maria, nascemos em plena Revolução Francesa. Isso, para quem conhece um bocadinho de história, faz entender que só não tendo nada exteriormente visível era possível existir. Como qualquer cristão, não é? A nossa presença no meio do mundo, seja ele político, profissional, escolar, etc., poderá ser já uma expressão do amor de Deus no meio das pessoas. Pelo quê? Pelos gestos que temos, pela forma como falamos, como nos dirigimos, como decidimos, como avaliamos os colegas, como participamos em conversas, como puxamos certos assuntos ou não. O ano da vida consagrada, acho que antes de mais é uma oportunidade enorme para a própria vida consagrada refletir qual é a sua importância no meio do mundo, que missão é que Cristo lhe pede neste momento concreto da história. Por um lado isso. Por outro lado, para a Igreja e para o mundo é uma oportunidade ótima de dar visibilidade a um projeto de vida que é tão pleno quanto tantos outros projetos de vida. Agência.eclésia.pt é este o portal informativo da Igreja Católica onde pode acompanhar estes e outros temas da atualidade. Tiago Casaleiro integra o serviço pastoral a pessoas com deficiência e neste dia a elas dedicado queremos olhar como a Igreja acompanha pastoralmente estas pessoas. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Desde logo, como é que a Igreja também se mobiliza no acompanhamento a estas pessoas e muito particularmente neste dia que lhes é dedicado, sabendo nós que o importante é que as ações se concretizem em atos e que vão muito para além dos dias que assinalam, as efemérides, não é? Exatamente. Esta efeméride é muito particular. Ela iniciou-se em 1998, é uma iniciativa da Organização para as Nações Unidas, e todos os anos tem uma temática. E gostava de pegar nessa temática para começar, que é para depois dizer como é que nós, enquanto Igreja, olhamos como ouvimos na Gaudium et Spes, em que as alegrias, as esperanças, as tristezas, as angústias dos homens e mulheres de hoje, sobretudo os pobres e todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias dos discípulos de Cristo. Isto é aquilo que nós, no serviço pastoral, acolhemos. E então, vamos primeiro ver que neste tema deste ano, temos que importemos-nos com a inclusão, o acesso e o empowerment para pessoas com diferentes capacidades.
Então, a Igreja foca-se também nestas capacidades, unimos-nos a estas pessoas com deficiência e olhamos para as suas capacidades. É uma realidade muito expressiva, falamos em todo o mundo 1.000 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e que muitas das vezes não têm acesso à sociedade, não têm acesso às coisas mais básicas. E nós, enquanto Igreja, também sentimos que muitas vezes elas não têm acesso. Continuamos a não ver na proporção que é devida estas pessoas nas nossas comunidades. Então o que nós queremos dizer é que estas pessoas têm que fazer parte das nossas comunidades, têm que se sentir acolhidas. E é isso que o Serviço Pastoral tem como principal objetivo, é dizer que estas pessoas estão cá, elas existem, as suas famílias precisam de ajuda e nós queremos alertar para isso, portanto. Infelizmente temos que constatar que as comunidades cristãs, e como estava a referir, não estão ainda preparadas na medida certa para acolher e integrar estas pessoas. Até a própria forma como as paróquias se organizam, como o serviço litúrgico decorre, nem sempre tem em atenção a existência destas pessoas. Exato. A liturgia é, se calhar, o ponto mais visível, não é? Na própria liturgia não conseguimos encontrar adaptações facilmente, não existem muitos recursos ou para pessoas com deficiência do tipo sensitivo, como sejam as pessoas cegas ou surdas, não conseguimos encontrar muitas facilidades quando as pessoas querem aceder à liturgia. Então, essa é uma das áreas em que o Serviço Pastoral se tem focado e tem colocado o seu ponto. Por outro lado, também é uma coisa que parece muito simples, mas as acessibilidades aos templos é um aspecto muito importante, aos lugares de culto, porque não conseguimos, assim, garantir que todas as pessoas possam aceder quando elas têm uma deficiência física. Falou dos invisuais, mas, por exemplo, os surdos mudos, sim. a linguagem gestual é algo que muito raramente se vê nas celebrações litúrgicas. Mas começamos a encontrar, encontramos em vários momentos, encontramos já até em encontros nacionais a nível do país, já encontramos esta tradução em língua gestual portuguesa e o Serviço Pastoral tem também conversado e tentado dialogar para que esta seja uma realidade presente, que é para convidar, para tornarmos realmente que esta seja uma igreja realmente inclusiva, uma igreja para todos e com todos. Há aqui desafios, digamos, paralelos, desde logo estes ligados às acessibilidades, à inclusão na dimensão celebrativa da própria comunidade, mas também o desafio de trabalhar uma espiritualidade específica às vezes para estas pessoas, ou de as acompanhar numa vivência sem as querer isolar, mas às vezes proporcionando-lhes uma vivência mais adaptada às suas características. Sim, nós, enquanto Igreja, vamos encontrando movimentos para vários grupos de acordo com as características, ou nos focamos nos jovens ou nas viúvas, mas também... Porquê? Porque têm realidades concretas e que precisam de algum tipo de apoio. Na questão da pessoa com deficiência, também ela e a sua família precisam de algum tipo de apoio muito específico. Gostava aqui, por exemplo, de lembrar o movimento Fé e Luz, que é um movimento que já existe há mais de 40 anos e que agora, no próximo ano, vai celebrar 40 anos em Portugal. Existem várias comunidades a celebrar este ano o aniversário. Por exemplo, Évora celebra o 20º aniversário este ano. E são comunidades de apoio a pessoas com deficiência, grupos de oração, de ajuda às pessoas e às suas famílias. Nós vemos, por exemplo, em grandes centros religiosos, e estou-me a recordar, a título de exemplo, Lourdes, em França, em que tem um trabalho muito vocacionado para os doentes e para os deficientes. O Santuário de Lourdes traz-nos essa mensagem da cura e de uma noção de alívio do sofrimento e sempre teve isso como a sua característica. Aliás, Jean Vanier, o fundador deste movimento de Fé e Luz e das comunidades à Arca, teve isso como inspiração e fez aí a sua primeira peregrinação de pessoas com deficiência a Lourdes. É também nesse sentido que nós, enquanto Serviço Pastoral de Pessoas com Deficiência e com a aprovação da Conferência Episcopal Portuguesa, estamos a dinamizar a peregrinação jubilar das pessoas com deficiência e as suas famílias ao Santuário de Fátima em 2017, em junho. Isto é um grande, em articulação com o Santuário, como é óbvio, e este é um movimento de encontro com as pessoas, com as suas famílias. Não é uma coisa para elas, é uma coisa com elas, construídas da base. E construídas da base como? Nós estamos a ajudar a dinamizar as equipas diocesanas de pastoral a pessoas com deficiência e elas têm estado muito ativas. Curiosamente, e eu gostava de realçar isto,
as dioceses que estão mais empenhadas neste serviço são as dioceses das periferias. Parece aqui um sinal, até do próprio Papa Francisco, de que é nas periferias que nós vamos ver uma noção mais abrangente do que é acolher. Então temos Bragança e temos também o Algarve. E gostava, a talho de foice, como diz a sabedoria popular, de dizer que este dia está a ser celebrado intensamente por estas duas dioceses. Então, em Bragança, o Dom José Cordeiro lançou uma nota pastoral especificamente sobre este tema, e onde lança um tema interessante, perguntando onde é que está o teu irmão. Há várias iniciativas com as IPSS locais, portanto, uma ligação entre a sociedade civil e a Igreja. Vão ser lançadas também pagelas com a oração que o Dom José escreveu. E no dia 21 de dezembro haverá uma celebração com momentos especiais para pessoas com deficiência, e onde elas vão também sentir incluídas. Já no Algarve vamos ter associado ao dia de hoje, vamos ter agora no dia 6 de dezembro uma procissão das velas, uma procissão à imagem da Nossa Senhora de Fátima, vai haver um acolhimento no Largo do Carmo e depois uma procissão até ao Largo da Sé, onde vai haver também um espaço especial para as pessoas com deficiência. E desde logo este Jubileu da Misericórdia, este ano da Misericórdia que estamos a viver, também é uma excelente ocasião para o pôr em prática precisamente as obras de misericórdia e olhar estas pessoas de uma forma muito especial. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós, neste dia dedicado às pessoas com deficiência, e olharmos assim o trabalho que é feito e a forma como a Igreja também se mobiliza no seu acompanhamento. Obrigado. Obrigado por ter estado connosco no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o cuidado pastoral da Igreja àqueles que enfrentam dificuldades acrescidas no seu cotidiano. E a terminar, recordamos que mais logo o programa Eclésia também passa pela rádio, é na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.